tudo bom com vocês? Eu estou muito melhor. Ainda estou com olheiras, mas estou muito descansada e bem menos ansiosa. E eu vim contar para vocês hoje uma coisa que eu comento muito lá no meu Instagram, mas nunca vim contar aqui, que uma das muitas coisas de Carol é estar lendo os romances do Machado de Assis em ordem cronológica. Foi ideia minha? Não foi ideia minha. Eu fui muito inspirada e orientada pela Isa Vick. Este aqui é o Instagram dela e eu recomendo muito que vocês sigam ela, é muito legal. E ela organizou um cronograma de leitura, então, em ordem cronológica. Então, o cronograma para esse ano foi o seguinte: Ressurreição, que foi um livro publicado em 1872, o primeiro romance dele a ser publicado. Depois, A Mão e a Luva, que foi publicado em 1874. Helena, de 1876. Yaya Garcia, de 1878. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. E O Alienista, de 1882. Então, esses são os livros, os romances do Machado que a gente vai ler esse ano. Os outros, estou esperando o cronograma dela para o ano que vem. E eu vim contar para vocês aqui os 4 primeiros romances que eu já li, que foram Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Aí vocês estão pensando, tá, mas por que, gata, que tu resolveu falar desses 4? Se esse ano tem mais 2 ainda, se ano que vem tem mais. É porque esses 4 primeiros romances escritos pelo Machado de Assis, eles têm um pé no romantismo e um olhar no realismo. O Machado de Assis, ele fez parte da escola brasileira Realismo e Naturalismo. É uma escola que tem 2 nomes, porque é como se fossem duas linhas de pensamentos diferentes na mesma escola literária. E o Machado de Assis, o livro dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, estreou, é considerado o começo do realismo no Brasil. Tinha toda uma pegada de usar as teorias da psicanálise para analisar os personagens, para explicar a saga daquele personagem. Tinha muitas coisas que estavam acontecendo na filosofia, na psicanálise, na parte da saúde, na parte da biologia, muitas descobertas, muitos questionamentos que influenciavam aqui no realismo. E o Machado de Assis usava isso nos seus livros, mas não tanto nesses livros que eu vim contar para vocês que eu já li. Porque esses 4 primeiros romances têm muita influência ainda do romantismo brasileiro. Já tem aqui vídeo, já tem vídeo sobre o romantismo brasileiro aqui. Eu dei um foco para Moreninha, mas lá vocês conseguem saber muitas características dessa escola literária. E também tem esse vídeo aqui sobre a poesia romântica. Então, ó, esse vídeo aqui ensina tudo o pouquinho que eu sei sobre o romantismo brasileiro. Então, esses 4 primeiros romances do Machado de Assis, eles têm muita influência ainda do romantismo. Apesar do Machado de Assis já ter desde sempre aquele toquezinho assim, aquele deboche, aquela ironia, né? Aquele toque assim do tipo, estou aqui falando de vocês, mas também estou aqui debochando de vocês. Isso tem muito do Machado de Assis, tem em qualquer livro dele, pelo jeito, tá, gente? Pelo que eu vi até agora. Então, eu vou comentar com vocês os livros desses 4 que eu já li. E eu vou dar spoiler, tá, gente? Eu sou horrível pra falar de livro. Eu sempre acabo dando spoiler. Eu vou tentar me controlar, mas não garanto nada, tá? Então, eu vou começar por Ressurreição, que foi publicado em 1872. E entre outros personagens, tem 3 que são muito importantes. Eu tô aqui, como sempre, com as minhas anotações. E eu vou ler pra vocês o que eu anotei sobre esses 3 personagens de Ressurreição. Então, a gente tem o Dr. Félix, que é tipo assim o principal. Ele tem 36 anos e ele é meio vadio, tá, gente? E tem uma palavra aqui que eu adorei, que é desambicioso. Então, o Félix, ele tava achando bom do jeito que tava a vida dele, e era isso, tá? Ele tinha... Eu gosto também que a descrição é que ele tinha feições corretas. Ele tinha feições corretas. Era bonito? Não sei. Presença simpática, um rosto pálido, pele lisa e fina, um olhar de ordinário frio. Era um homem complexo, incoerente e caprichoso.
Daí a gente também tem o Sr. Viana, que tem 40 anos, ele é pacato, ele quer se fazer assim de libertino, de descolado, de malandro, mas na verdade ele não é. Ele tinha a libertinagem no espírito, não a das ações. Então o espírito dele podia ser muito livre, muito libertino, muito descolado, mas as ações dele eram mais controladas. Era um parasita, era parasita por direito divino, ou seja, ele já nasceu assim, né? Já nasceu para parasitar, né? Para se aproveitar das pessoas. Um parasita de comida, consideração e obstinação. Era um homem franco, rude, mas serviçal. E temos a irmã do Sr. Viana, que é a Lívia, que era uma romântica, uma boa alma e sozinha. Porque aos 24 anos ela já era viúva, ela era muito bonita e era fascinante. Era uma mulher assim que fascinava as pessoas. Tinha um ar de rainha, mas não era afetada. Ela vinha da roça, tinha uma vida reclusa e monástica, ou seja, não ficava pelos bailes, não ficava assim frequentando a sociedade, como se dizia antigamente. E daí, como sempre, a gente tem os olhos, né? O Machado de Assis, até agora, nesses 4 livros, assim como a gente sabe que a gente tem o destaque para os olhos da Capitu, temos olhos de mulheres sempre sendo destacados. E até agora não percebi nenhum elogio. Até agora sempre é uma desconfiançazinha do olhar da mulher. Os olhos aveludados e brilhantes, feitos para os desmaios de amor. Aqui é bonitinho, né? Ela tem até a tez levemente amorenada, ou seja, tem o rosto, né? A pele levemente amorenada. Mas daí eu achei um trecho no livro que me deixou em dúvida, porque ele diz tez levemente amorenada. E num outro trecho ele diz que o braço se destacava pela alvura. Então eu não sei essa diferença aí da cor da pele da Lívia, qual que era. O começo de Ressurreição diz o seguinte, o Machado diz, né? Não quis fazer romance de costumes. Tentei o esboço de uma situação e o contraste de 2 caracteres. Ou seja, ele diz aqui que não tentou fazer um romance como a gente está acostumado lá do tempo do romantismo, né, da descrição da vida da burguesia, de uma vida perfeita, dos costumes, das tradições, do amor romântico, que as pessoas se casam de maneira muito pura e tal, e ficam juntos até que a morte os separe, e essas coisas assim. Tá? Essa invenção toda que o romantismo trouxe em relação ao amor. Ele diz que não quer isso. Mas a gente tem um pouquinho disso, a gente tem muita coisa ali para saber como é que era a vida dos burgueses, a vida daquela galera ali da sociedade, né? Até assim a diferenciação entre quem não tem muito dinheiro e quem tem dinheiro não ficou muito claro para mim aqui em Ressurreição, nas outras já ficou um pouquinho mais, mas enfim. E daí então a gente tem essa história. O que acontece basicamente, gente? Esse Dr. Félix, ele começa o livro contando que ele tinha uma infância muito pobre e por causa de uma herança que ele ganhou, ele nem precisaria trabalhar mais na vida dele. Então ele tem essa vida aí que ele nem precisaria trabalhar, tem uma herança boa, ele tem uma certa amizade com o irmão da Lívia, né, com o Sr. Viana. E nessas indas e vindas dessa vida do Rio de Janeiro, né, de vamos num sarau na casa do fulano, vamos a jantar na casa da ciclana, ele conhece a irmã do Sr. Viana, mas existe assim uma névoa em volta dela, porque ela é uma mulher muito jovem, muito bonita, tem um filho, mas é viúva, nunca mostrou interesse por mais ninguém, então se tem muita curiosidade em relação a ela. O fato é que o Dr. Félix e a Lívia se interessam um pelo outro e é um relacionamento, gente, mega, ultra, master, blaster, tóxico, tá? Eu acho que, inclusive, foi Machado de Assis que inventou aqui, deveria ter inventado esse termo, porque, olha, esse Félix, gente, é um desgraçado. Que homem asqueroso. Ele assim, ó, ele ama ela, ama a Lívia, mas quando tá na frente dos outros, ele finge que nem olha pra ela. Né? E as coisas vão, ele duvida dela, daí volta pra trás, eu não te gosto, eu te gosto, eu tô sofrendo, tu não é confiável. Sempre a Lívia que tem muitos problemas e ela vai aceitando. Então tem um trecho aqui que a Lívia diz que não importa o que o Félix faça,
ela vai ficar com ele e ela vai, tipo, aguentar e suportar porque ela ama ele. Só que daí, na véspera, assim, de casamento e tal, o Félix houve uma história de que a Lívia teria traído o falecido marido e dele termina com ela, e aquilo foi um basta pra ela. Foi um basta, basta, quero paz. Ela não aceitou mais ele. Não vou contar bem o final, mas tem um momento, uma frase dela que ela diz o seguinte: mais vale sonhar com a felicidade que poderíamos ter do que chorar aquela que houvéssemos perdido. Ah, eu gostei muito de ler Ressurreição, foi uma surpresa, porque eu achei assim, o primeiro o romance do Machado vai ser uma chatice, porque ainda é um pouco do romantismo. Eu sou muito enjoada de ler romance romântico, eu li muito já na vida, mas foi uma surpresa. Porque tem esses toques, essas descrições dos personagens que o Machado critica a postura do personagem e a gente vê que ele tá criticando uma galera toda da sociedade, não é só aquele personagem fictício. E esse relacionamento extremamente abusivo psicologicamente, tóxico, a gente se revolta, a gente odeia o Félix, foi muito bacana ler. Depois eu fui para A Mão e a Luva, que como eu já falei, foi publicado em 1874. E tanto, até agora, todos os livros, eles têm um narrador muito típico do Machado, que é um narrador que ele conversa com o leitor. Então agora, leitora, eu vou ter que te falar tal coisa. Então agora, leitora, presta atenção nisso daqui, nisso daqui. Tanto que em Ressurreição tem um capítulo que é praticamente só o narrador conversando com a leitora ou com o leitor. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que é um recurso bem característico. E também, eu até coloquei aqui nas minhas anotações sobre A Mão e a Luva o seguinte: os narradores nunca se colocam no lugar deles. Sempre querem aparecer. Porque é assim que eu resumo os narradores do Machado. Eles não estão ali para passar em branco. Eles estão ali para gente que está lendo perceber que ele existe. Daí, sobre A Mão e a Luva, a gente também tem uma história de um romance aqui surgindo também nessa sociedade carioca. E eu anotei logo no primeiro capítulo o seguinte: marca do ultrarromantismo. Estevão lê uma página de Werther e volta a chorar. Estevão volta para São Paulo sem lágrimas nos olhos. O Estevão é um profundo apaixonado por uma vizinha, por uma moça, e ele é um sofrimento, ele adoece, ele sofre, ele chora. Só de ler ali uma página de um livro, ele já lembra dela e já chora tudo de novo, sofre tudo de novo. Isso é muito marcante do ultra-romantismo que a gente teve ali no romantismo. Por isso que a gente vê essa influência ainda dentro do Machado. Então a gente tem esse moço chamado Estevão, que é apaixonado pela Guiomar, mas ela não dá bola nenhuma para ele. Ele vai para São Paulo, ele se forma em Direito e volta para o Rio de Janeiro. Quando ele volta, ele se acha muito curado dessa paixonite, mas com o passar do livro, da história, a gente vê que não tá nada curado, que ele ainda ama ela e ele fica cercando essa mulher então durante a história. O fato é que o Estevão tem um amigo chamado Luiz, que quando ele volta do Rio de Janeiro, pro Rio de Janeiro, tá morando perto da Guiomar. E esse Luiz é meio que o conselheiro do Estevão sobre esse amor meio platônico, né? Tanto que quando o Estevão queria morrer de amor pela Guiomar e tal, Luiz aconselhou ele, disse: não, cara, segue a vida, vai fazer teus estudos em São Paulo, enche tua cabeça com outra coisa e tal. Mas daí a gente descobre em uma certa altura do livro que esse Luiz também teve um interesse pela Guiomar, mas que não foi assim pra frente, porque ela não deixou claro o que ela queria. E o Luiz, que era mais assim, vamos dizer, centrado sentimentalmente, não ficou morrendo, né? Então tá bom, não me quer, também não te quero, e era isso. E daí a gente tem essa suspeitas de livros do Machado de Assis, de um triângulo amoroso. Triângulo amoroso e os livros do Machado de Assis. Então a gente tem essa moça Guiomar, que em princípio não dá bola pra ninguém, não quer ninguém e tal, e dois amigos que amam ela, o Estevão e o Luiz, cada um
com um amor de acordo com a sua personalidade. O Estevão morrendo de amor, chorando de sofrimento, querendo a atenção dela. E o Luiz, que se interessou por ela, não vendo que a coisa era recíproca, ficou na dele. Então, essa é a história que envolve a mão e a luva. Eu queria contar o final, porque eu acho que o final é que vai determinar, assim, a gente entender o esquema, mas eu tô tentando não dar spoiler, lembrem disso, tá? Estou tentando não dar spoiler. Mas eu vou ler uma frase aqui do último capítulo. Ajustam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Então, sabemos aqui que temos, assim, né, no final, duas pessoas que combinam juntas. Quem vocês acham? Quem que vocês acham que combinam com a Guiomar? O Estevão ou o Luiz? Deixa aqui seu comentário sobre essa opinião de vocês. Daí eu vou para Helena, que Helena, gente, caiu meu da bunda, porque olha, Helena é o que há. É de 1876 e Helena é muito, muito bom, gente. A Helena, ela me causou diferentes momentos. O meu relacionamento com a Helena não foi fácil. Primeiro eu tava achando ela uma coitada. Ai, coitadinha da Helena, pobre ser humano. Daí eu comecei a desconfiar da Helena. Assim, Helena, tô desconfiando de ti. Daqui a pouco assim, Helena, tu tá me escondendo coisa, cara, tu é uma sem vergonha. E depois eu vi que não, ela tava escondendo, mas ela não era uma sem vergonha, era uma menina, ó, massa, tá? Eu já adorei o começo de Helena, porque começa contando da morte de um cara, tipo, o cara respeitoso e tal. Deixa eu ver, ele era um conselheiro. Conselheiro Vale, né? Já começa a dizer, ele morre às 19 horas do dia 25 de abril de 1859, deixa a irmã Dona Úrsula e o filho Estácio. Já disse direto assim. Daí, logo nesse começo, tem um amigo dele, que é o Dr. Camargo, que é médico, né? E eles vão ler vão dizer, tem o testamento e tal, né? E o Dr. Camargo já larga um shade, já fala que, vocês se ligam com esse testamento aí, hein? Não sei não. Longe de mim querer intriga, mas talvez esse testamento tem uma loucurinha, tem uma coisa erradinha. E o que aparece no testamento? Que Helena é uma filha aí não assumida do conselheiro Vale e que ela vai morar junto com a Dona Úrsula e com o Estácio na mesma casa, e ele quer que ela conviva com os familiares e que também tenha direito às heranças, né, se possível e tal. Então, a gente tem nessa história a Helena e o Estácio e a Dona Úrsula aprendendo a conviver com uma família e todas as suspeitas de um com o outro por não se conhecerem, uma estranha que é minha irmã, esse estranho que é meu irmão, essa tia que tá me aceitando, mas não tá me aceitando. E é um furdunço, gente. Daí chega uma hora, gente, do tipo assim, esses dois irmãos estão se amando. E faz o quê? Eu desconfiei que eles estavam se amando, entendeu? Mas, meu Deus, vocês são irmãos. Oh, meu Deus. Daí tem uma casa que tem uma bandeira. Uma casa que tem uma bandeira. Hoje em dia é tão ruim quando a gente vê uma bandeira numa casa, né? Dá uma sensação. Mas tinha uma casa com uma bandeira. Essa casa com uma bandeira é bem específica, bem especial aqui para esse livro. Gente, é muito bom. Intriguento, assim, sabe? Eu, quando gosto muito de um livro, começo a falar em voz alta. Eu sei que o livro, que eu gostei do livro porque eu falo em voz alta com ele. E aqui eu dizia, Helena, não me engana, Helena, não me engana, não faz isso comigo. Mas então, eu coloquei. Também quero destacar para vocês que tem um padre aqui constantemente presente na vida dessa família. Dona Úrsula, esqueci o nome do irmão da Helena, meu Deus. A Helena e o irmão dela, que é o Estácio, tem sempre ali um padre que ele tá sempre aconselhando. Não sei o que fazer, chama o padre. Por que aconteceu isso? Chama o padre. Então me chamou muita atenção a presença do padre nos debates da família, nas escolhas da família e tal. E aqui daí, assim, vi um pedaço aqui sobre meritocracia. Gente, daí a gente vê assim, né? Eu pensei assim, como é que eu não prestava atenção nessas coisas para ver? Óbvio que Machado de Assis era um homem negro, não interessa
o quanto que a teoria literária, a história da literatura brasileira quis deixar ele branco, mas uma ideia dessas só poderia vir de uma pessoa com outro ponto de vista sobre a sociedade. Olhem isso. Presumo que é rico. Na abastança, é impossível compreender as lutas da miséria. E a máxima de que todo homem pode, com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado, há de sempre parecer uma grande verdade à pessoa que estiver trinchando um parecer. Então, assim, né, gente? É muito fácil para aqueles que têm tudo dizer assim, ó, mas não conseguiu porque não se esforçou. É a meritocracia que, obviamente, os olhos geniais do Machado de Assis já enxergava nessa nossa sociedade e já estava criticando aqui. Eu, no final de todas as anotações de Helena, eu listei o seguinte: casamento por interesse, casal que apenas foi morar junto, que tem um casal aqui que não se casou, foi morar junto, ó, que bafão, suicídio, traição, incesto, mas a mocinha ainda morre de amor. Ainda temos uma gota do romantismo aqui. E daí, para terminar este vídeo sobre os 4 primeiros romances publicados por Machado de Assis, que fazem parte dessa primeira fase mais puxada para o romantismo, tem Yaya Garcia. Odiei? Odiei. Levei 15 dias para ler um livro com 103 páginas. Que, meu Deus, gente, não pegava no tranco de jeito nenhum, de jeito nenhum. Yaya Garcia é o nome da personagem principal. Mas essa personagem principal, eu nem sei se eu posso dizer que ela é principal. Ela não é. Eu só tenho essa sensação porque é o nome dela no título. Pra mim, a personagem principal é uma personagem chamada Estela, que é uma moça que tem um pai, assim, meio maluquete. Daí tem uma conhecida do pai, de uma família muito boa, que gosta da menina e ajuda a criar ela e tal. E a Estela desperta o amor do filho dessa mulher que ajuda ela. E quando a mãe descobre que esse filho tá apaixonado, manda ele pra Guerra do Paraguai. Depois assim, que massa, será que o Machado de Assis vai falar da Guerra do Paraguai? Não, não falou. A Guerra do Paraguai foi só ali um cenário pra gente saber de como esse rapaz sofria de amor por Estela. Uma coisa horrorosa, gente, é um sofrimento. Tanto que o cara foi até pra guerra e disse, não vou poder ficar com ela, então eu vou pra guerra. Pra daí... se eu morrer lá, tu não vai saber do meu amor. E é muito engraçado. Eu achei muito engraçado. Porque a mãe desse rapaz, deixa eu achar os nomes. O fato é que, vamos organizar, tá? A Valéria é a viúva, mãe do Jorge, que ajudou a Estela, tá? O Jorge se apaixonou pela Estela, a mãe dele não queria essa paixão, mandou ele pra Guerra do Paraguai. Daí a Valéria tinha um amigo que chamava Luiz Garcia. E ela chamou esse amigo, me ajuda a convencer meu filho pra ir pra Guerra do Paraguai. O Luiz Garcia achou aquilo um absurdo, tá? Mas peraí, por que tu quer mandar teu filho pra guerra? Que mãe que quer mandar o filho pra guerra? Daí ela diz que se ele for pra guerra, que ele não é muito do trabalho e tal, mas se ele for pra guerra, ele tem chance de se transformar num herói e de ter patentes no exército. Daí, eu anotei assim, motivos para amar Machado de Assis. Quando ela diz isso, daí ele vai honrar a família por ter essas patentes do exército. Quando ela diz isso, esse Luiz Garcia fala assim para ela, bem, mas vejamos outra consideração. Se ele morre... E daí a mãe dele fala, como assim? Então, esses são um dos motivos que faz eu amar o Machado de Assis, mesmo nessa primeira fase, mesmo no livro Yaya Garcia, que eu não gostei. O cara diz pra mãe, a mãe quer mandar o cara pro Paraguai e diz, minha filha, e se ele morre, o que tu vai fazer? Tu vai viver com essa culpa? E daí o cara vai pra Guerra do Paraguai, e enquanto ele tá lá, a Estela, casa com o Luiz Garcia. E o Luiz Garcia, que é viúvo, é pai da Yaya Garcia. Tá aí, ó. Daí que a Yaya Garcia vai entrar na trama, gente. A minha impressão sobre esse livro é que ele não anda, que não tem tantos fatos assim que nos deixam presos à história, que nem em Helena, por exemplo, ou não tem assim uma grande coisa como a relação meio abusiva lá, meio abusiva não, totalmente abusiva da ressurreição. Ele não tem nada disso. Mas uma coisa que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Na minha cabeça, eu encarava a Yaya Garcia como a protagonista da história. E eu vi que não, porque
até ela chegar na história, a Estela aparece muito mais. E daí é o seguinte, a pessoa que dá título ao livro, ela seria como se fosse a vilã. E a Estela, que seria uma protagonista ou não, uma personagem secundária, Yaya Garcia, que seria a mocinha. Então, a Yaya Garcia é uma moça jovem, uma adolescente, que demora para surgir na trama. Primeiro ela parece assim muito um anjo de candura, uma menina fofa, queridona. E ela vem aí com uma vilania, sabe? Eu acho que ela meio que destrói umas coisas aqui. E foi por isso que quando eu cheguei no fim do livro, eu consegui achar alguma coisa positiva sobre ele. Então, gente, esses são os meus comentários sobre os 4 primeiros romances publicados pelo Machado de Assis. Eu peço que vocês comentem aqui se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham, se vocês gostaram, se não gostaram, concordam ou discordam comigo. Se vocês têm curiosidade de ler, eu acho, não preciso ler isso aí, não vamos sofrer, vamos direto para a segunda fase, que começa a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas e que já dá um up, já é uma coisa mais diferentona, mais interessante. Então deixe nos comentários de vocês aqui, deixe uma curtida, se inscrevam aqui no canal, indiquem para as pessoas se inscreverem, que estamos precisando de mais alguns inscritos aqui para ajudar o canal a crescer, certo? Um beijo para vocês e até mais ler.